E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar de X-Men 109 de fevereiro de 1978. Essa história já foi publicada em formato americano antes, mas a melhor de todas tá aqui, ó, nessa coisa maravilhosa aqui. X-Men Magneto Triunfa da Panini, em que saiu, em 3 encadernados, saiu a fase quase inteira de Claremont Byrne nos X-Men. Tem umas ressalvas, né? Saiu com alguns erros de português, de digitação, mas apesar disso é o melhor material que você vai encontrar com essa fase Claremont Byrne nos X-Men. Aqui essa história se chama Os Heróis Estão em Casa. A história é escrita por Chris Claremont, desenhada por John Byrne e arte finalizada por Terry Austin. O John Byrne ele brinca que ele teve que fazer uma audição para poder entrar nos X-Men. Ou seja, testaram ele para ver se ele estava à altura de ser o novo desenhista do título. Naquela época ele ainda era considerado um principiante, já tinha trabalhado em algumas coisas na Marvel, mas ainda não era um dos grandes nomes. E ele desenhava a revista do Punho de Ferro, que ia ser cancelada. No último número de Punho de Ferro 15, eles pediram para o John Byrne fazer um crossover do Punho de Ferro com os X-Men, já que a Jean Grey morava no mesmo apartamento que a Misty Knight. Então ele desenhou essa aventura, os X-Men brigando com o Punho de Ferro e tal. Depois, para surpresa dele, ele viu que o Dave Cockrum tinha redesenhado todos os rostos dos personagens dos X-Men, principalmente do Wolverine, colocando do jeito que ele desenhava. Parece que algum editor mandou ele fazer isso, ou ele pediu, o John Byrne nunca soube direito. O que ele acha estranho é, pra que pedir pro cara redesenhar se agora eu vou ser o desenhista do título, né, dos X-Men? Existia muito essa coisa de on-model nessa época, né? O personagem era desenhado dessa forma e quando um outro desenhista pegava o personagem, ele tinha que desenhar também da mesma forma. Por um lado isso é bom porque não descaracteriza muito o personagem, mas por outro lado às vezes fica uma coisa meio rígida. Porque o cara quer imprimir o traço dele, a forma dele desenhar e tem que ficar imitando o outro desenhista. O John Byrne não gostou nada do que fizeram, mas quando ele entrou em X-Men ele já passou a desenhar os personagens da forma que ele queria. Apesar do Dave Cockrum ter saído, ter deixado os desenhos da revista, ele continuou ilustrando diversas capas e a capa dessa edição é um desses exemplos. Nessa edição o Wolverine deixa de usar as roupas do Garra. No primeiro quadrinho ele já fala que não aguenta usar aquilo, tira e volta a usar o seu uniforme amarelo e azul. Como a gente falou no vídeo passado, o John Byrne odiou esse uniforme novo aí que o Cockrum tinha feito para o Wolverine e voltou a desenhar o clássico amarelo e azul. É a primeira vez que a gente vê a Tempestade conversando com as plantas e morando naquele sótão em que ela morava ali na mansão Xavier. Isso se tornou uma marca da personagem e foi mostrado pela primeira vez nessa edição. É a primeira vez que o Wolverine é chamado de Arma X. Isso ia ser usado zilhões de vezes no futuro. Marcamos aí a primeira vez em que o MacDonald Hudson se refere a ele como Arma X. É a primeira aparição de James MacDonald Hudson, o herói que foi conhecido como Guardião, mas que também já foi chamado de Arma Alpha e Vindix. Como a gente já falou, o John Byrne foi criado no Canadá. Ele tinha criado já o Guardião muito tempo atrás, no tempo de escola dele. O personagem ele já tinha criado, mas ele tinha batizado como Canadian Shield, que é escudo canadense. Depois ele tinha mudado para Guardião. Quando ele apresentou a ideia para o Chris Claremont, o Claremont não gostou do nome Guardião e acabou usando a Arma Alpha. E depois, nas próximas histórias em que apareceu a Tropa Alpha completa, ele mudou o nome para Vindix. John Byrne nunca gostou do nome Vindix, que vem do inglês Vindicator. Vindicar significa exigir, reclamar alguma coisa. Ele dizia que o Canadá não tinha nada para exigir nem reclamar. Então, assim que ele pôde, quando ele começou a escrever as histórias da Tropa Alpha, ele mudou o nome do personagem definitivamente para Guardião. É a primeira vez que é mencionado o nome Tropa Alpha. O Hudson diz, eu preciso chamar a Tropa Alpha. Nós só veríamos quem era a Tropa Alpha e os seus membros em X-Men 120.
O John Byrne recontou essa história de X-Men 109 em Alpha Flight 17, a revista da Tropa Alpha número 17 de 1984. Ele usou quadrinhos dessa história e desenhou quadrinhos novos para recontar essa aventura, só que agora mostrando a perspectiva do Guardião, desde o momento em que ele foi mandado para lá para pegar o Wolverine e o que aconteceu do ponto de vista da Tropa Alpha e não dos X-Men. E o interessante é que o John Byrne redesenhou a capa, como vocês estão vendo aí. Os X-Men estão retornando para a Terra, né, depois da aventura em Shi'ar. Os X-Men então chegam na mansão, a Lilandra está junto, ela está junto com o Xavier. E daí os X-Men decidem tirar um tempo para descansar, se divertir. O Noturno vai sair com a namorada dele, Amanda Sefton. A Jean Grey encontra os pais dela e vai contar sobre quem ela é agora, o que é o poder da Fênix. O Colossus, o Banshee e a Tempestade, e a Moira MacTaggert decidem fazer um piquenique. E de repente o Wolverine aparece e fala, não, eu vou com vocês. Eles até acham meio estranho, né, porque o Wolverine é um cara meio antissocial e tal. Mas ele diz, não, eu vou pra lá que eu quero caçar. O meu jeito de caçar é chegar bem perto de um animal até encostar nele, só para ficar espreitando o animal, eu não machuco ele nem nada. Legal. Eles vão para lá e de repente o Wolverine é surpreendido pela arma alfa, James MacDonald Hudson, que veio do Canadá para levar o Wolverine de volta. O Wolverine era do projeto Arma X, tinha desertado para entrar para os X-Men e o Canadá achava que, depois do investimento que fizeram nos ossos de adamantium dele, ainda não é mencionado adamantium, nada disso, mas eles dizem que foi um investimento transformar o Wolverine naquela máquina que ele era de matar, naquele agente secreto que ele era, e eles queriam trazê-lo de volta, porque ele não poderia simplesmente abandonar assim o projeto Arma X. O Wolverine, lógico, se nega e sai na porrada com o Arma Alpha. Então eles têm ali uma briga, o Arma Alpha consegue derrubar o Wolverine, mas acaba dando de cara com os outros X-Men que estavam ali no piquenique. O Colosso se transforma em aço, vai para cima dele. E quando o Arma Alpha solta uma rajada da roupa dele, do traje dele, para derrubar o Colossus, a arma ricocheteia no Colossus e pega na cabeça da Moira MacTaggert, que cai desmaiada. E por conta disso o Banshee fica furioso, vai todo mundo para cima do Arma Alpha, já com uma raiva pessoal agora contra ele. Ele percebe que vai se envolver num conflito que ele não tem controle, ele nem sabia quem eram os X-Men, nem o que o Wolverine estava fazendo ali. Então ele decide ir embora e o traje dele permite que ele alcance velocidades supersônicas, então ele foge e já está a milhões de quilômetros de distância, os X-Men nem sabem onde é que ele foi parar. Mas ele diz, eu vou voltar e eu preciso levar o Wolverine sob custódia, da próxima vez eu vou trazer a Tropa Alpha comigo. No momento Logan, vamos ver essa cena em que o Wolverine diz que vai junto com os X-Men para o piquenique. A Tempestade não entende ele direito. Começa, né, a Moira perguntando o que você vai fazer lá com a gente. A cena começa a partir daí. Eu não vou de bicão no seu piquenique, Moira. Só preciso de uma carona até o rio. Eu estou fora das matas há muito tempo, eu preciso caçar um pouco. Você tiraria a vida de animais inocentes? Não por sobrevivência, mas por mero esporte? Mesmo que eu fizesse isso, não seria da sua conta, doçura. Eu disse caçar, querida. Eu não falei nada sobre matar. Não é preciso habilidade para matar. O que realmente é um desafio é chegar perto o suficiente para encarar nos olhos. Wolverine, me desculpe. Eu te julguei mal. Não me importo nem um pouco, Ororo. Vocês todos vêm me julgando desde que eu vesti esse uniforme ridículo. É isso aí, obrigado. Facebook, YouTube, compartilha, se inscreve, pede para ver as notificações dos próximos vídeos e curte lá também no Instagram. Na próxima edição a gente vai falar da edição 110, que é outro tapa-buraco. Ou seja, colocaram outro desenhista com uma historinha que não leva muito a lugar nenhum para cobrir um buraco, mas o John Byrne disse que não tinha buraco, que ele estava em dia com os desenhos e queria fazer outra edição, mas mesmo assim botaram outro desenhista no lugar. Até lá.